meus queridos, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, tá certo? E eu quero que vocês procurem um lugar bem sossegado, tranquilo, sem muito barulho, para que vocês possam acompanhar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo na matéria de redação, tá certo? E esse conteúdo é um conteúdo apaixonante, é muito legal. E eu quero que você tenha em mãos aí o seu material para você acompanhar comigo, tá certo? Não deixem de observar cada detalhe que a Tiane vai falar aqui na aula. Cada explicação é muito importante para que você possa entender o conteúdo de hoje, tá certo? Então, o nosso conteúdo de hoje é o gênero textual poema. Aí, na nossa matéria de redação, esse mês a gente vai falar sobre esse gênero textual. Como eu havia dito, é muito apaixonante. Tem muitos poemas lindos que você pode estar pesquisando. Se você já conhece algum, já vai treinando aí, tá bom? Porque na nossa aula ao vivo, eu vou querer ouvir de vocês um poema, tá certo? Procurem um poema bem legal, aquele que você mais gosta. Aprenda para que a gente possa estar compartilhando com os outros colegas nas nossas aulas ao vivo, tá certo? Então, vamos lá. Para a gente iniciar esse conteúdo, eu vou estar fazendo uma perguntinha para você. Você sabe o que é um poema? Será que poema é a mesma coisa que poesia? Será que as duas coisas são dois gêneros iguais e quando você recita uma poesia, ao mesmo tempo você está declamando um poema? Será que é assim que funciona? E o verso? Será que você sabe o que é um verso? Ainda lembra? Lembra o que é uma estrofe? E o que é uma rima? Você não deve ter esquecido que a gente já trabalhou isso durante as nossas aulas, tá? Essas perguntas aqui são apenas para que você possa refletir e possa tentar, né, voltar um pouquinho nas nossas aulas e relembrar o que a gente já trabalhou. Se a gente já trabalhou o verso, a estrofe, a rima, se você de fato sabe diferenciar o poema de uma poesia. Vamos lá. A poesia, meus amores, ela está em tudo aquilo que nos libera um sentimento. Pode ser físico ou imaterial. Por exemplo, uma obra de arte. Mas, tia, como é que vai ter poesia em uma obra de arte? Meus amores, a imagem em si de uma obra de arte, ela está querendo nos remeter a algum sentimento. Pode ser um sentimento de alegria, um sentimento de tristeza, um sentimento de dúvida. Então, tudo que nos remete a algum sentimento é chamado de poesia. Por exemplo, um exemplo físico. Quando você escuta, quando alguém te fala uma poesia, tá certo? Quando você se incorpora nesse autor dessa poesia que você recita, você está declamando essa poesia, certo? E o imaterial é aquilo que não tem, você não pode, como é que eu posso dizer, expressar falando, né? No caso, como eu botei aqui o exemplo da obra de arte, tá ok? Então, vamos aqui. Já o poema, ele tenta expressar esses sentimentos através das palavras. Assim como a poesia, você vai falar, você vai expressar aquilo que você está sentindo em palavras. Você vai declamar, você vai dizer, você vai expressar, mostrar um sentimento de amor, de amizade, certo? Nesse poema. Aí, agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse gênero textual. Aqui eu separei para vocês algumas características. Nós vamos ver também durante a nossa aula alguns poemas. Vamos ver também a estrutura desse poema, como é que ele é feito e principalmente as suas características, tá certo? Aí, ó, o poema textual, esse gênero ele utiliza palavras como material para escrever, organizando-as em versos, ok? Entenderam até aí? O poema, o gênero textual poema, ele utiliza as palavras, ele vai organizando-as em versos, estrofes e em rimas, para que ela possa expressar aquilo que, o sentimento que o autor está sentindo no momento. Então, são essas características que o definem como esse gênero, certo? Outra observação. A palavra poema, ela significa fazer, criar, compor.
Em um poema, as palavras podem ter rimas entre si ou não. Tia, todo poema tem que ter rima? Nem todo poema tem que ter rima, certo? Elas podem ou não rimar entre si, as palavras que são utilizadas no poema, tá bom, meus amores? Aqui eu separei para vocês a estrutura de um poema. O que a gente vai encontrar em um poema? Nós vamos encontrar versos, estrofes, rimas. Às vezes sim, às vezes não, tá certo? E nós vamos ver também depois o que cada um desses nomes aqui significam. Como é que eu vou identificar o que é um verso? Como é que eu vou identificar o que é uma estrofe? Como eu vou identificar o que é uma rima? A tia vai mostrar para vocês também, separadamente, cada uma da estrutura desse gênero textual, tá bom? Olha só aqui, ó. O verso, meus amores, são as linhas do poema. Cada linha que você ler do poema é chamada de verso, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. As estrofes é o conjunto desses versos ou os espaços, ou seja, quando eu junto as linhas, que são os versos do poema, ou o espaço entre uma linha e outra, né, é chamada de estrofe. É um conjunto de linhas, tá bom? As rimas é o que dá musicalidade ao poema. São os sons semelhantes nas palavras finais. Por exemplo, quando eu digo fogão, rima com cão. Então, toda a palavra, né, no finalzinho dela, quando a sonoridade emite o mesmo som, ela é chamada de rima, tá? Isso aí a gente já viu também nas nossas aulas. É muito fácil de identificar. Agora, eu separei para vocês um poema que eu acho bem legal, tá? Eu vou contar para vocês e depois vocês vão, junto comigo, responder os questionamentos que a Tiane vai fazer para saber se vocês, de fato, estão atentos à nossa aula, tá bom? Olha só, o nome do poema que eu trouxe para vocês é A Casa e o Seu Dono. É de Elias José, é o autor desse poema. Você já ouviu esse poema? Tem algum poema que, a partir do momento que a Tiane começou a falar sobre o gênero textual, você, de fato, identificou que era um poema? Algum texto que você havia lido, mas que você não tinha certeza que era um poema? E que, a partir das estruturas, das características que a Tiane citou aqui, você lembrou, outro dia eu li um texto que tinha essas mesmas características. Então, era um poema. Então, vamos lá ao nosso poema. Começa assim, ó. Essa casa, olha só a casinha que a Tiane preparou aqui para o nosso poema. Nessa casa moram vários bichinhos. A casa e o seu dono. Cada uma delas, cada um desses animais tem um pedacinho aqui dessa casa. Aí vamos ver aqui lendo comigo. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. A partir do momento que eu falei para vocês aqui, o macaco, essa casa é de quê que eu falei? De caco. Será que rimou alguma coisa aí? Alguma palavrinha rimou nesse caso? Então, a gente pode dizer que essa casa é de caco, quem mora nela é o macaco. Caco rima com macaco. Então, a gente já pode observar a primeira rima do nosso poema. A próxima diz o seguinte: essa casa é tão bonita, quem mora nela é a cabrita. Bonita rimou com cabrita. Mais uma rima aí no nosso poema. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o nosso amiguinho jumento. Mais uma vez, essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Telha, consequentemente, rimou com abelha. Então, vamos passar aqui. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Então, lata rimou com barata. Essa casa é muito elegante. Quem mora nela é o
elefante. Então, elegante rimou com elefante. E, de repente, eu descobri que eu não falei de casa de gente. Então, olha que legal esse poema que a Tiane trouxe para vocês. Fala de uma casa onde tinha vários donos. Tinha o elefante, tinha o cabrito, tinha a abelha, tinha também a barata, certo? Então, era uma casinha onde tinha muitos donos. O que eu quero que vocês observem? Atenção que a tia falou para vocês que tinham várias, o quê? Rimas. Então, a gente já identificou um pedacinho da estrutura do gênero textual poema, que é as rimas, certo? Então, vamos continuar. Agora, esse outro poema aqui é da autora Cecília Meirelles. Vamos lá, acompanha comigo. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi e nem fá, mas inclina o corpo para lá e para cá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Eu já deixei aqui, ó, separadinho para vocês na imagem, outra estrutura que compõe o gênero textual, que são os versos. E também aqui a estrofe. Lembra que eu falei no início que o verso são as linhas? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 3 linhas. Quando eu juntei essas 3 linhas, ó, vejam, observem sempre o espaço. Sempre haverá um espaço que vai identificar que formamos uma estrofe. Quando a gente juntou aqui as linhas, a gente formou uma estrofe. Vamos continuar vendo aqui o poema. Deixa eu ver aqui. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta, nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Olha só como eu separei aqui também, ó. Nesse caso aqui, eu quis mostrar para vocês as palavras que estão rimando, ou seja, a rima, que é mais uma parte da estrutura desse gênero textual. Menina, pequenina, bailarina. Então, as 3 palavras estão rimando e, mais uma vez, eu juntei as 3 linhas e formei uma outra estrofe. Tá dando para entender aí, né, pessoal? Que essas são algumas as estruturas que fazem parte do gênero textual poema. Na próxima aula, eu quero ver vocês, ó, com poemas na ponta da língua, tá certo? E esse outro, eu trouxe aqui somente para vocês relembrarem, né, de algumas coisas boas. O título do poema já diz, ó, uma dúzia de coisas que gostamos. Então, separou aqui no poema algumas das coisas que a gente gosta de ver. Por exemplo, ó, passarinho na janela, pijama de flanela, brigadeiro de panela. Gato andando no telhado, cheirinho de mato molhado, disco antigo sem chiado. Pão quentinho de manhã, drops de hortelã, grito do Tarzan. Tirar a sorte no osso, jogar pedrinha no poço, um cachecol no pescoço. Papagaio que conversa, pisar em tapete persa, eu te amo e vice-versa. Vagalume aceso na mão, dias quentes de verão, descer pelo corrimão. Outra coisa importante que eu quero que vocês se atentem é na hora de fazer a leitura. Quando a gente vai ler um poema, a gente precisa se atentar à sonoridade e ao ritmo da leitura, tá certo? Porque o poema ele exige um ritmo diferente de um texto normal que você vai ler. Quando você vai ler uma carta, uma notícia, você lê de uma maneira, mas o poema ele pede que você se expresse, que você tenha uma ritmicidade diferente na hora da leitura, para que você possa expressar o sentimento que está querendo ser transmitido naquele texto, ok? Então, vamos aqui, continuando, ó. Se eu lesse assim, almoço de domingo, revoada de flamingo, será que teria a mesma sonoridade? Será que eu ia ter a mesma... eu ia conseguir passar ao meu ouvinte aquilo que realmente eu quero passar? Diferente de quando eu leio almoço de domingo, revoada de flamingo, herói que fuma cachimbo, anãozinho de jardim, lacinho de cetim,
terminar o livro assim. Então, esse gênero textual requer que você tenha um ritmo diferente, uma entonação um pouquinho diferente da leitura dos textos convencionais, tá bom, meus amores? E hoje a nossa aula foi bem rapidinho, a gente só iniciou aqui o nosso conteúdo. Nós vamos ainda ter muitas e muitas coisas para conversar sobre esse gênero textual. A atividade de casa, você vai dar uma olhadinha na plataforma. Caso não consiga imprimir, você pode copiar aí no seu caderno, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.